dentro do universo que envolve o tratamento capilar, ainda existem alguns mitos e algumas dificuldades entre entender o que seria o papel de cada abordagem que a gente tem hoje para poder tratar o paciente de uma forma mais completa. E aí eu vejo que nesse contexto entra uma falta de entendimento de como a terapia capilar pode ser um grande diferencial para os profissionais que trabalham com tricologia. Muitas pessoas associam a terapia capilar apenas à prática de lavatório. Então, a lavar o cabelo, a cuidar desse fio de cabelo. E, na verdade, a terapia capilar ela é muito além disso. Hoje, o que a gente precisa pensar e entender? Quando o paciente chega no consultório para poder tratar alguma queixa capilar, essa queixa dele, na grande maioria das vezes, não se restringe apenas ao couro cabeludo. Então, se a gente está falando de uma alopecia androgenética, por exemplo, ou uma alopecia padrão feminino, que seria a forma como essa alopecia se manifesta nas mulheres, nós estamos falando de um cenário de afinamento de fio de cabelo, então de miniaturização desse fio de cabelo por questões hormonais e questões genéticas, e nós estamos falando também de um cenário microinflamatório e de um cenário de alteração de microbiota. E tudo isso vai acontecer em uma camada que a gente nem sempre visualiza, que é essa camada do couro cabeludo, tanto mais externa quanto mais internamente. E essas questões só são tratadas diante de abordagens de terapia capilar. Então, manobras de massagem no couro cabeludo, manobras de desinflamar o couro cabeludo. Esse couro cabeludo, ele não é um couro cabeludo que pode receber o tratamento injetável. E se a gente não tem um microambiente completo, saudável, responsável por promover o crescimento dessas células, a gente não tem uma atuação completa. Então, dentro da alopecia padrão feminino, por exemplo, as mulheres se queixam muito da rarefação na parte central. E essa rarefação, ela vem acompanhada muitas vezes de um fio de cabelo mais opaco, um fio de cabelo mais ressecado, de dor no couro cabeludo. Então, por exemplo, quando a gente fala em dor no couro cabeludo, a gente está falando de uma coisa que é completamente diferente de uma inflamação de couro cabeludo. Mas o cenário de inflamação também acontece dentro dessa patologia. Então, a gente precisa aprender, saber diferenciar esses pequenos sinais para a gente conseguir tratar o paciente em cada etapa de forma mais completa. Em relação às queixas de fio de cabelo, vai existir uma abordagem que vai tratar esse couro cabeludo e uma outra abordagem que vai ser mais indicada para o fio de cabelo. Isso tanto pensando nos homens quanto pensando nas mulheres. Então, dentro da terapia capilar, a gente vem com esse manejo de ansiedade, de melhora das condições dessa pele de couro cabeludo, de melhora da qualidade do fio, nas indicações cosméticas de qualidade para esse paciente e de forma efetiva. Porque quando o cabelo começa a crescer, começa a desenvolver, esse paciente quer voltar a fazer penteado, ele quer voltar a pintar o cabelo, ele quer voltar a fazer as outras coisas que ele fazia antes, que ele começou a disfarçar à medida que aquele quadro ficou mais avançado. Então, não adianta só saber qual mescla a gente vai injetar nesse couro cabeludo. Se a gente não souber direcionar o paciente, ou quando esse paciente chegar com alterações do tipo descamação perifolicular, inflamação, dor e queixas de fio de cabelo, a gente vai ficar de mãos atadas para como tratar ele com qualidade e com efetividade. Sem contar que nem todo paciente está disposto ao tratamento injetável. E tem muita coisa que a gente consegue fazer no consultório, mesmo sem ter lavatório, e que a gente consegue orientar o nosso paciente com qualidade para que ele faça em casa de forma efetiva, usando inclusive a aromaterapia a favor dele, para a gente conseguir cuidar de questões como o estresse, a ansiedade, que a própria patologia capilar em si gera nesse paciente também.